Então vamos lá. Instalações elétricas, professor Gutenberg Ximenes, já me apresentei para vocês. Qual vai ser o nosso conteúdo programático? Eu vou passar para você mais ou menos como é que vai ser a sequência das nossas aulas, certo? Nós iremos fazer a parte inicial das primeiras aulas voltadas para um projeto elétrico. Tá? Então, a minha ideia é passar para vocês a parte de projetos. Como é que eu consigo fazer um projeto numa linha residencial? A gente pode apontar mais para a linha residencial, certo? O levantamento de cargas em um ambiente, o levantamento das tomadas. O levantamento que a gente faz é anotação, tá? Anotação com os valores da quantidade de tomada, quantidade, assim, iluminação, as potências e assim por diante, certo? A minha ideia é passar o levantamento de cargas hoje ainda, tá? Bom, depois eu quero falar sobre os critérios de dimensionamento, tá? Como é que a gente vai fazer os dimensionamentos dos condutores, que são os cabos que estão lá por dentro da parede para ligar na sua tomada, para ligar no seu interruptor, certo? Sendo que nós iremos utilizar 4 critérios, tá? 4 critérios que uma norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela rege, que é a NBR 5410. Vocês que estão na atuação da edificações, eu acredito que vocês devam trabalhar também com normas. Então, assim, quando eu vou construir um pilar, quando eu vou fazer uma casa, eu não vou fazer porque eu achei interessante eu colocar esse tijolo vermelho ou esse tijolo branco, se é deitado, se é em pé. Eu acredito que se for trabalhar em cima dessa área, ou de qualquer uma outra, mecânica, informática, alguma coisa assim, a gente tem que trabalhar em cima de norma. É interessante trabalhar com norma? Com certeza, porque se trabalha com norma, trabalha com padronização, e se trabalha com padronização, eu acredito que também, junto essa padronização, tem um outro fator bastante importante que vai estar atrelado, chamado segurança, que esse é o primordial, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu vou até voltar a imagem aqui, olha, vou dar um exemplo. Vocês estão vendo aqui essa tomada aqui. Mas essa tomada tem uma cavidade, beleza. Na residência de vocês, tem alguma tomada que não seja nesse formato aqui, que o buraquinho seja assim, mais na parede assim, lisa? Na residência de vocês tem alguma tomada que seja diferente ou todas as tomadas de vocês são assim? Todas assim, professor. Pronto. Antigamente, nós tínhamos outro tipo de tomada, tá? Por que fez essa cavidade nessa tomada? Primeiro lugar, segurança e depois padrão. Eu vou explicar para vocês que existe uma norma referente a essa parte de tomada, padrão, tá? Esse formato aqui a gente encontra só no Brasil e eu devo posteriormente explicar para vocês, certo? Bom, depois da parte do critério de dimensionamento, nós vamos fazer o diagrama unifilar e multifilar. E o que é esse diagrama unifilar e multifilar? É o desenho, tá? É o diagrama. Você vai fazer um projeto, você vai entregar uma planta baixa, que é uma folha com os desenhos, as perspectivas do projeto. E tem 2 tipos de desenho. Tem um desenho unifilar, que é o desenho realmente técnico, tá? O desenho, o diagrama unifilar, ela contempla realmente a parte do projeto. E o multifilar, que é um desenho simples, mais voltado para um público que é leigo, assim, não entende muito, tá? O desenhozinho do botão, aquela coisa, tá bom? Essa questão do diagrama unifilar está atrelada à simbologia. E a simbologia trabalha em cima também de uma norma da ABNT. Alguém ia falando alguma coisa? Não, né? Então vamos lá. Eu devo falar também para vocês sobre o uso do DR. Necessariamente não vamos seguir assim muito na sequência, tá certo? Mas são os assuntos que nós iremos ver. Uso do DR, que é um dispositivo de proteção muito importante que toda residência deveria ter, tá? Vou falar sobre o fornecimento, sobre demanda e sobre DPS, fazer explicação sobre esses assuntos. Esse DPS é um outro dispositivo de proteção, só que esse DR é um dispositivo que pode ser utilizado na minha residência com o papel de proteger você e proteger qualquer vida, você e outros animais com eventuais choques elétricos, tá bom? Então, assim, é muito importante a utilização desse componente. Beleza. Feito isso, nós vamos falar sobre o fator de potência, tá? Vamos fazer as explicações
sobre os tipos de potência que eu tenho num circuito alternado, que é o circuito que a gente utiliza, tá? Em nossas residências, a tensão elétrica, a corrente elétrica, eu vou explicar sobre isso, se dá na forma alternada, tá? Bom, vou falar sobre o aterramento elétrico, falar sobre o tipo de aterramento elétrico, já que é bom eu fazer um sistema de aterramento na minha casa, o que é aterramento, para que serve, se é importante, não é importante. Vou falar sobre desenvolvimento de projeto com fornecimento trifásico e balanceamento de fase na instalação elétrica. Bom, eu posso estar falando grego aqui para muitos, mas eu acredito que quando chegar a uma certa etapa de nossas aulas, para vocês vão ficar tranquilo esse assunto, tá bom? Bom, se eu vou trabalhar com instalações elétricas, eu tenho que trabalhar em cima de normas. E quem trabalha com instalações elétricas, tá? Mais voltado para esse lado, para esse âmbito residencial, instalações elétricas residenciais, a gente trabalha primeiramente com a norma do... Aqui tem Ministério de Minas e Energia, mas na verdade é o Ministério do Trabalho e Emprego, que são as normas regulamentadoras, NR10. Quem vai trabalhar com eletricidade, quem vai ser um eletricista ou técnico em eletrotécnica, tem por obrigação de ter um curso do NR10, tá? Que é uma norma regulamentadora que descreve as informações com relação à segurança em trabalho com eletricidade. Se eu vou trabalhar com eletricidade, eu tenho que trabalhar com o maior esmero possível, porque a gente está diante de uma tensão elétrica, de uma linha viva, e que se você se descuidar, você pode sofrer um acidente, tá? Depois eu devo falar também sobre a norma da ABNT, algumas, tá bom? A norma voltada para instalações elétricas, que é o ponto-chave, NBR 5410, mas eu devo falar também sobre outras normas voltadas para esse campo de instalações elétricas. Tem vários, só que só vou, obviamente, apontar alguns. E as especificações técnicas, que, no caso, é pertencente à Enel. A Enel é a extinta Coelce, né, que é a distribuidora de eletricidade nossa. Bom, vou falar sobre luminotécnica, ou seja, quais são as técnicas para que eu consiga fazer um trabalho de iluminação show de bola, 100%. Vocês, acredito eu, já devem ter se deparado com situações de querer estudar em um ambiente, querer fazer um trabalho, mas não conseguiu ter um rendimento satisfatório no momento da leitura, porque a luz da sua residência ou do local onde você estava realizando a leitura não era suficiente. Você, não sei se já deparado com a situação de colocar um livro sobre a mesa e tentar estudar e a sua sombra está sobre o livro. Aí você ficava virando a mesa ou virando a posição para não conseguir ver a sua sombra, pegando no livro, né? Você está fazendo um trabalho e fica chato para você conseguir ver a sombra. Se você tem uma iluminação inadequada, você fica com a vista cansada. Se você tem, pelo contrário, luz em excesso, muita luz no ambiente, uma luz muito forte, muito intensa, com certeza isso irá refletir também na questão da sua visão. Então, assim, a luz tem que ser realmente no nível correto. E a luminotécnica, ela trabalha justamente nisso, tá? No estudo da iluminação em um ambiente interno. Depois eu devo falar sobre eficiência energética, tá? É interessante passar para vocês, assim, os modelos tarifários, assim, como é que procede essa questão dos modelos tarifários da conta de luz? Será que da conta de luz só existe aquele que o cara vai fazer a leitura lá no medidor, destaca um papel e entrega para você? Só tem aquele formato? Tem um outro tipo, outro modelo? Tem. E a minha ideia é passar isso para vocês. Outra coisa, passar também sobre modos, né, de eficiência energética com relação à economia. Será que a compra de um eletrodoméstico ela vai implicar no acréscimo da conta de luz? Vai depender muito de um fator chamado potência. Tá? Esse dado chamado potência elétrica, ela vai estar atrelada a qualquer componente que você comprar, qualquer eletrodoméstico. Isso vai fazer uma diferença enorme, tá? Eu vou explicar, vou fazer analogia, colocando exemplos, tá bom? Eu devo passar para vocês esse conteúdo. Bom, com relação aos critérios de avaliação, nós iremos fazer 2 atividades avaliativas. Essas atividades avaliativas e os questionários, por que eu coloquei aqui a definir?
porque eu ainda vou definir com relação a quantos trabalhos nós iremos fazer. Talvez iremos fazer 3 trabalhos, 3 questionários, tá bom? Mas assim, como ainda não está certo se vão ser 2 questionários ou 3 questionários, por isso que eu coloquei a definir. Então, assim, a gente vai se comunicando no grupo e eu vou passando informações para vocês, tá? Qualquer alteração que for ser feita, ou no momento que eu postar o conteúdo lá no link, no grupo, eu vou passando informações para vocês. Esses trabalhos, professor, esses trabalhos, os pontos são extras ou está dentro do 20? Dentro de quê? Esses trabalhos, a pontuação de extra ou está dentro dos 20 pontos? Mas eu não entendi esses 20 pontos que você falou. É Porque assim, pode dizer, fica... são duas atividades de 10, né? Exato. Pois é. E esses trabalhos, vai tirar a pontuação deles, vai diminuir 20 ou eles dos 20? Não, continua o mesmo critério. A prova é de 0 a 10. As duas. Eu tô levando, Tá. assim, Então, eu estou na esperança do fundo do meu coração que vocês irão tirar uma nota boa. Primeiro, porque o conteúdo que eu passo aqui é conteúdo da prova. Então, assim, eu não vou fugir. Vixe, professor, não falou isso aqui, não. Então, assim, se você viu o módulo, você vai conseguir fazer minha prova tranquila. Mas, sei lá, pode acontecer de no momento do cálculo você se enganar, em vez de colocar 3.500, você colocar só 35. A resposta, obviamente, vai estar errada. Então, assim, para que você consiga compensar a nota, então, digamos que você tirou um 8. Vixe, rapaz, eu fiz os 2 trabalhos. Se você fez 2 trabalhos, cada trabalho vai valer 1 ponto. Então, pronto, você já fechou o seu 10. Esses pontos vai ser na média ou vai ser na prova? Não, esses pontos vão estar separados. No final, quando você fizer a primeira atividade, segunda atividade, aí eu vou pegar os pontos do trabalho, eu jogo em cima dessa nota e faço a média, no caso, dividido por 2, né? Que vão ser, no caso, 2 atividades. Entendido? Certo, certo. Obrigado. Tranquilo. Qualquer dúvida, pessoal, se vocês tiverem, tá bom? Pode fazer que nem meu nobre amigo aí. Passa informação, é assim mesmo. Tem que tirar as dúvidas, tem que sanar as dúvidas aqui. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa disciplina? Primeiro, apresentar os conceitos, tá? E as exigências das normas vigentes em instalações elétricas. É lógico, pessoal. A minha ideia não é deixar vocês aqui o deus da eletricidade depois dessa disciplina. Mas é importante que vocês saibam, tá? Do conteúdo, do procedimento, como é que a gente faz para fazer uma instalação elétrica, com relação a projeto, como é que a gente vai fazer. Eu procuro cumprir toda a ementa da disciplina. Só que, assim, eu tenho que manter uma linguagem técnica com vocês, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que deixar numa linguagem bem simples para que vocês realmente consigam entender. Mesmo porque, como vocês são da área de edificações, então, assim, eu vou reservar aqui um tempo para falar um pouquinho da eletricidade básica no que a gente vai precisar. Então, não vou precisar dar um arrodeio para falar sobre determinado assunto que nós não iremos utilizar aqui. Então, assim, eu procuro ser o mais sucinto possível, eu procuro ser assim, o mais direto possível. Mesmo porque a gente não perde tempo, a gente vai direto no assunto e fica mais fácil e mais compreensível para todo mundo. Para darmos início à disciplina de instalações elétricas, e para que o conteúdo fique mais consistente, que pelo menos a ideia é essa, tá? Eu tenho que falar sobre levantamento de carga, só que antes eu tenho que falar de algumas grandezas para que fique mais compreensível para vocês. Então, veremos o conteúdo básico de algumas grandezas elétricas que serão úteis para o nosso aprendizado. Tá bom? Sendo assim, o nosso módulo 1, que será levantamento de cargas, eu irei antecipar um pouquinho, falando sobre os princípios básicos de eletricidade, certo? Realizaremos o estudo da eletrodinâmica, tá bom? Quando a gente trabalha com eletricidade, a gente trabalha com 2 aspectos. Nós trabalhamos com eletrostática. A eletrostática são chamadas cargas elétricas em repouso. A eletricidade, digamos, ela surgiu, quem foi que inventou? A eletricidade, na verdade, ela sempre existiu, ninguém criou a eletricidade, tá bom? Eu acredito que vocês devam ter estudado um dia essa questão dos átomos da matéria, né?
aquele conceito que a matéria é tudo aquilo que existe, que possui massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria contém átomos e dentro desse átomo nós temos um núcleo. Eu estou só aqui revendo bem rapidinho, tá? Eu tenho um núcleo e nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e na parte externa, que nós chamamos na região da eletrosfera, nós temos os elétrons, tá? O que vai me interessar para o estudo da eletrodinâmica são, de certa forma, os elétrons. Por quê? Porque o que vai fazer realmente sentido no campo da eletricidade vão ser os elétrons. Esses elétrons vai ser, na verdade, a corrente elétrica. Então, tudo vai partir dos elétrons, tá? E devo falar talvez um pouco sobre essa parte de condução. E desses elétrons é onde vai surgir justamente a corrente elétrica. Então, eu tenho o estudo das cargas elétricas em repouso e eu tenho o estudo das cargas elétricas em movimento, que no caso é a eletrodinâmica. Beleza? Onde iremos contemplar 3 grandezas elétricas bastante importantes e bastante utilizadas. Aí nós vamos falar da corrente elétrica, tá? Eu devo falar sobre a tensão elétrica, que a corrente elétrica, de certa forma, para ela existir, ela vai ter que ter uma tensão elétrica, e vou falar sobre a resistência. As 3 primeiras grandezas que eu quero partilhar para você agora. Bom, primeiro, a corrente elétrica. Quando acendemos uma lâmpada ou ligamos um chuveiro, estamos usando a corrente elétrica. A energia elétrica que chega até nossas residências vem através de uma corrente elétrica que percorre os fios. Então, nas residências de vocês, com certeza, na parte, provavelmente a instalação de vocês, a maioria é embutida em alvenaria, né? Quebrar-se a parede, colocar os condutores dentro, junto com um eletroduto, que a gente chama de eletroduto de seção circular, e a corrente vai justamente passar, tá? Passar pelos cabos. A gente fala os fios, mas na verdade a maioria das instalações hoje utiliza cabos. E o cabo, conforme vocês estão vendo na figura, são vários fios. Fio seria só um. As instalações elétricas antigas utilizavam o que chamamos de fio rígido. Hoje nós utilizamos cabo flexível, tá? É melhor de se trabalhar com cabo flexível, tá? Lógico, assim, não tem o mesmo perfil que tem um fio rígido, o cabo flexível, mas assim, hoje o que realmente é vendido no mercado em maior frequência são os cabos flexíveis, certo? Como definição, vamos lá. A corrente elétrica vai ser um movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Então, o que acontece? Eu vou ter um condutor, eu vou ter um cabo, tá? Esse cabo de cobre, de alumínio, tanto faz. Esse fio, esse cabo, vai ter uma quantidade de elétrons, certo? Que estão trabalhando de forma aleatória. O que acontece? Vai ter um movimento desses elétrons. E o movimento desses elétrons é que vai originar a chamada corrente elétrica. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que eu resolvo pegar uma lâmpada, tá? Uma lâmpada. E vamos tirar até a pilha aqui de cena. Digamos que eu peguei e liguei na energia, na tomada. Sobraram os 2 cabos para fazer esse teste. Esses 2 cabos, se eu colocar em uma água, e nessa água o conteúdo dela não contém minerais, ou seja, se for uma água desmineralizada, então não vai haver condução de eletricidade e a lâmpada não vai acender. Mas, se porventura você resolver colocar um pouco de sal nessa água, então o que vai acontecer? Vai partir para o lado de ionizar, as partículas do sal vai misturar com a água, vai virar, né, o cloreto de sódio. E o que acontece? Então, a água que uma vez era isolante, que não permitia a continuidade da corrente, do circuito, né, de energia funcionar, vai fazer com que haja justamente a desestruturação dessas moléculas e vai fazer com que a lâmpada acenda, tá? Então, a água por si, a água pura que eu estou dizendo é água desmineralizada. Por exemplo, a água de ar-condicionado, aquela água do ar-condicionado é uma água desmineralizada. Se é isenta de minerais, então não tem condição de eletricidade. Mas se você resolve colocar um pouquinho de sal nessa água,
aí essa água vai passar a ser condutora e, logicamente, a lâmpada irá acender. Posteriormente, acho que eu vou fazer um vídeo, tá? Mostrando esse procedimento, só para a gente ter mais ou menos uma ideia por cima, tá? Para isso eu vou ter que fazer um videozinho, depois eu vou bolar aqui um jeito e vou fazer a explicação para vocês, certo? Beleza. Para que se haja uma produção de corrente, os elétrons devem se deslocar pelo efeito de uma diferença de potencial. Aqui já é um outro assunto. Então, por exemplo, a tomada da casa de vocês, será que tem corrente? Será que tem tensão? Será que tem as duas ou será que não tem nenhum? Não sei. Alguém sabe me dizer se a tomada da casa de vocês tem corrente? Alguém sabe dizer? Tem, professor. Vamos lá. É nessa hora que a gente vai tirar as dúvidas que forem necessárias. É o seguinte. A tomada na minha casa não tem corrente. Tá? A tomada da casa de vocês não tem corrente. Eu vou explicar outra grandeza elétrica chamada tensão elétrica. Tá? Para que haja corrente elétrica, é necessário que haja uma chamada diferença de potencial. E essa diferença de potencial nada mais é do que a tensão elétrica. Quer dizer que não tem corrente na tomada? Não tem. Mas digamos que você resolve ligar algo a essa tomada. Digamos que eu vou ligar o forno micro-ondas. Quando você ligou o forno micro-ondas na tomada e você ligou o forno micro-ondas, está utilizando o forno micro-ondas, você tem, além da tensão elétrica disponível para aquele forno micro-ondas, você vai ter a corrente elétrica. Então, assim, a corrente elétrica só vai existir se você ligar alguma coisa a essa tomada. Se você ligar uma carga, vai ter a corrente. Caso contrário, você só vai ter uma tensão lá disponível. Bom? A corrente elétrica, pessoal, ela é dada pela letra I, tá? E como toda grandeza, seja elétrica, seja mecânica, qualquer grandeza, sempre tem uma unidade fundamental. Então, a unidade fundamental com que se mede a corrente é um ampere. Então, assim, quanto foi a sua corrente? Ah, a corrente deu 250 amperes. Ah, e a sua corrente? Ah, deu 2,5 amperes. Então, amperes é a unidade da corrente elétrica, sendo que a corrente elétrica é representada pela letra I. Tá bom? Então, aqui representa os condutores, aqui representa os elétrons, tá? Que, para o lado da física, para o campo da física, os elétrons são as cargas negativas, né? Os prótons são as cargas positivas e o nêutron, por si só, não tem carga, tá? Vamos nos concentrar na parte de corrente, esquecer um pouco de elétrons. Só estou falando que é para a gente saber mais ou menos o conceito base de corrente elétrica. Beleza. Um ampere de corrente, então, vai ser definido como deslocamento de 1 coulomb, e esse coulomb, pessoal, é carga elétrica. Então, assim, vai haver a carga elétrica nesse condutor quando, logicamente, houver a diferença de potencial. Havendo a diferença de potencial, você ligando, por exemplo, uma pilha. Ah, o condutor em si não é nada. Mas se você resolve entre as extremidades ligar uma pilha, o que acontece? Vai haver uma circulação de corrente. Porque a pilha vai fornecer uma tensão elétrica para esse condutor. Sendo assim, a corrente só vai existir se você ligar uma tensão sobre ela. É por isso que eu falei para vocês que, assim, por exemplo, o condutor em si tem a tensão lá disponível, mas não vai gerar corrente. No caso da pilha, porque provavelmente vai gerar uma corrente. Digamos que eu tenho uma pilha, vocês viram lá na imagem. Tem a lâmpada e tem os cabos. Olha aqui. Façamos de conta, tirando esses bastões aqui, que eu estou ligando. Está fechado o contato. Pronto, digamos que eu fechei um contato desse com esse. Eu estou dispondo de uma tensão elétrica fornecida pela pilha, que aqui no caso é uma energia química, né? Da pilha, que vai transformar em energia elétrica. Vai fazer com que a lâmpada acenda. Então, assim, foi fornecida uma tensão, o contato foi fechado e a lâmpada, obviamente, vai acender. A pilha, por si só, não vai ter corrente. Mas se você ligar alguma carga a ela, com certeza eu vou ter uma corrente elétrica. E vai fazer, logicamente, com que a lâmpada acenda. Tá? A definição da corrente pode ser expressa por meio de uma equação. Então, isso aqui é uma razão entre a carga elétrica disponível, tá, em um circuito e o tempo disponível, tá? O tempo de utilização. Então, I, corrente, é igual a Q, que é a carga dada em coulomb, que é a unidade de carga elétrica, dividida pelo tempo, que é dado em segundos. Um exemplo aqui bem simples.
numa seção reta, seção, pessoal, que a gente fala é bitola, tá? Qual a grossura desse condutor, qual a bitola desse condutor, mais tecnicamente, qual é a área de seção transversal desse condutor. Uma seção reta de um condutor passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade de corrente em amperes é igual a... Aí tem as opções aqui. Beleza, como é que eu vou fazer? Se a cada minuto, eu tenho para cada minuto 60 segundos. O tempo, de acordo com a fórmula lá, o tempo é dado em segundos. Então, se é 1 minuto, eu tenho que passar para segundos. Sendo assim, como 1 minuto tem 60 segundos, então eu vou pegar esses 12, que é a carga elétrica, e vou dividir por 60. Utilizando essa fórmula aqui, eu tenho como carga elétrica 12, né, 12 coulombs. O tempo, que é de 1 minuto, eu não posso botar 1 minuto, eu tenho que passar para segundos. 1 minuto são 60 segundos. E dividindo 12 por 60, eu tenho como valor 0,2 amperes. Então, para aquela questão, o resultado, 0,2 amperes. Até então, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Posso prosseguir? Repete aí, por favor. Repito, a partir do cálculo? O C, o que é o C? A letra C eu já enganchei nela. O C é o coulomb, tá? Deixa eu voltar aqui para ti. Pronto. O C é o coulomb, a letra C, que é a unidade de carga elétrica. Nós não vamos fazer essa equação, tá? Só estou colocando aqui um exemplo, só para a gente ver mais ou menos a questão do manuseio da corrente. Então, assim, nós não vamos utilizar essa fórmula aqui, nem para questionário, nem para avaliação. Eu só estou passando mais ou menos para você um exemplo como é que a gente utiliza essa corrente. Então, a corrente vai ser a quantidade de carga, a depender do que eu liguei, né, no circuito, e o tempo que essa carga está passando por um condutor. Então, para esse exemplo aqui, esse 12 coulomb, tá, é a carga elétrica, e a cada minuto vai ser, obviamente, o tempo. Utilizando essa fórmula, eu tenho o coulomb 12, eu tenho o tempo, que era 1 minuto na questão, mas eu passei para 60 segundos, tive como valor 0,2 amperes. A maiúsculo, tá bom? A de amperes. Então, a corrente I, que é de intensidade, I é igual a 0,2 amperes. Tá? Vamos lá. Perfeito, obrigado. Tranquilo. Se eu falei de corrente, eu tenho que falar de tensão. É o seguinte. A corrente elétrica ela não vai existir se não houver tensão elétrica. Então, é necessário que exista tensão elétrica. Se não houver tensão elétrica, meus amigos, de nada vai adiantar. Tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, vamos voltar aqui para o exemplo de uma pilha. Eu tenho aqui um sinalzinho de mais, né? Essa partezinha que tem essa saliênciazinha aqui é o positivo e a outra parte é o negativo. Se você ligar uma pilha ao contrário no controle, provavelmente o controle não vai funcionar. Então, ele tem que ter realmente a polaridade correta para que haja a sua função. Certo? Quando você ligou, vamos fazer de conta que aqui seria uma chave, um botãozinho que ligou, certo? Então, eu tenho uma pilha. A pilha tem um valor X de tensão. Essa pilha é de 3 volts, certo? Eu tenho conectadas para essa pilha, né, os condutores, a chave, né, que vai permitir a passagem, e as lâmpadas que vão representar a carga. Então, assim, só a pilha em si, ela oferece um valor de tensão. Então, se você tiver um medidor, né, um multiteste, e realizar a medição, você vai encontrar o valor de tensão aqui, que digamos que seria de 3 volts. Você vai encontrar a tensão elétrica, mas você não vai encontrar a corrente. Porque a corrente ela só vai existir no momento que você ligou alguma carga a ela. É por isso que na tomada da casa de vocês, eu tenho uma tensão elétrica. Na tomada da minha casa, eu tenho uma tensão elétrica, que no nosso caso, vou logo me adiantar, é 220 volts. A tensão que nós vamos utilizar nas nossas residências é a chamada tensão alternada, tá? Corrente alternada. A tensão disponível na pilha é uma tensão contínua, corrente contínua. Mas aqui fica bacana para a gente entender mais ou menos como é que funciona a coisa. Então, só a pilha em si não vai oferecer corrente. Agora sim, você pegou a lâmpada que vai representar a carga do circuito
E você irá, né, logicamente, ligar os cabos condutores para fazer a ligação. Então, nesse momento, vai ter uma corrente circulando pelo circuito e fazendo com que, logicamente, a lâmpada acenda. Certo? Em virtude da força do seu campo eletrostático, uma carga elétrica é capaz de realizar o trabalho ao deslocar uma outra carga por atração ou repulsão. A capacidade de uma carga de realizar um trabalho é chamada de potencial. Então, diferença de potencial por quê? Porque eu tenho aqui um sinal de mais e um de menos, e vai haver uma diferença de potencial. Potencial lembra tensão, certo? Entre elas. Então, podemos definir como a diferença de energia estabelecida entre dois pontos, que motiva a movimentação de carga elétrica. Então, só vai haver carga elétrica, só vai haver corrente elétrica se você ligar esses pontos. A lâmpada está funcionando. Se você retirar um desses cabos aqui, seja do positivo ou negativo, você não vai ter mais tensão na lâmpada, que, consequentemente, não vai ter mais corrente. A corrente, pessoal, é o movimento dos elétrons. Vou citar aqui um exemplo. Digamos que aqui seria um botão. Você apertou o botão para desligar o circuito. Quando você apertou o botão, por dentro desse desenho aqui, eu tenho um contato que vai fechar com outro contato. Quando você apertou, esse contato abriu. Então, separou e evitou que o circuito continuasse. O que eu vou ter entre esse ponto aqui e esse ponto? Tensão elétrica. Certo? Eu vou ter uma corrente entre esse ponto e esse ponto? Não. Mas por quê? Porque eu não tenho nenhuma carga ligada nela. Não existe aquela história, por exemplo, com os elétrons, que a corrente nada mais é do que os elétrons, né? O movimento. Os elétrons estão até aqui, veio aqui e está parado aqui, só esperando apertar o botão para prosseguir. Não existe essa história. Então, essa conversa aqui, os elétrons vêm e fica parado. Se o circuito estiver fechado, então apertei o botão, eu liguei, permiti a passagem da corrente aqui, a lâmpada acendeu, beleza. Então, eu tenho corrente elétrica, porque eu tenho o movimento dos elétrons. Uma vez que eu apertei o botão, eu não tenho nem corrente, nem tensão elétrica. Entendido? Então, vamos lá. No sistema internacional, vocês que estão atuando na área de edificações, com certeza devem trabalhar também com unidades, tá? Vocês irão trabalhar com unidades também. Para o campo da elétrica, a unidade da tensão elétrica, a diferença de potencial ela é mais didática, tá bom? Na prática, a gente utiliza a tensão elétrica. A tensão elétrica é o volt. Existem uns termos que são dados por apelidos que eu não acho assim muito técnico e nem tão pouco assim correto. Mas, assim, não é um problema também tão grave. Tem muita gente que fala voltagem. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Qual é a voltagem aqui desse circuito? A voltagem, pessoal, é um termo não técnico e, assim, foi um velho jargão que se criou, tá? Mas o nome correto é tensão elétrica. Qual a tensão elétrica dessa tomada? Você mediu a tensão elétrica dessa tomada? Você mediu a tensão elétrica disponível aqui nessa lâmpada? Então, é tensão elétrica. Mas voltagem também não tem problema. Só que como eu estou fazendo, mediante o curso técnico, eu tenho que passar a metodologia técnica. Bom? A unidade de tensão é o volt, então a unidade de tensão elétrica é o volt. Então, por exemplo, você mediu a tensão aí na tomada, medir. Deu quantos volts? 220 volts. Então, é assim que funciona. A energia é medida em joule e a carga elétrica é medida em coulomb. Então, assim, para calcular uma tensão elétrica, para a base mais de física, né, é o joule, que é a quantidade de energia, o calor e a carga elétrica, e a movimentação da carga, né, em um determinado tempo chamado coulomb. A relação entre essas grandezas define a tensão elétrica. Ninguém vai fazer nenhum cálculo referente a isso, tá? Isso aqui é mais inicial e didático. Vamos para uma outra grandeza chamada resistência. Resistência elétrica. Vamos lá. Ao atravessar um condutor, a energia das cargas elétricas elementares que constituem essa corrente se converte em energia térmica. Então, eu posso definir o conceito de resistência técnica como todo dispositivo que vai transformar a energia elétrica em calor. Esse efeito Joule nada mais é do que o calor, certo? Que, de certa forma, para determinados casos, não vai servir para nada.
se converte em energia térmica em virtude da interação com os átomos e moléculas que constituem o condutor. A simbologia voltada para resistores, né, que resistência é a grandeza, resistor é o componente. Eu tenho duas simbologias que eu posso utilizar. Eu tenho essa simbologia, que é no formato cilíndrico, e eu tenho essa outra simbologia, tá, que ela tem esse zigue-zague aqui. Tá bom? Quais são os exemplos de resistores, digamos assim, resistências, resistores? Nós temos um exemplo aqui, a lâmpada incandescente, tá? A lâmpada incandescente, que hoje não é mais comercializada, tá? Ela já tem alguns anos que ela foi substituída por lâmpadas LED. Então, hoje, o top do momento são lâmpadas LED, mas antigamente a gente utilizava lâmpadas incandescentes, tá? Esquentava pra caramba essa lâmpada. Ela chegava, acho que mais ou menos 2.000 graus Celsius. Assim, a temperatura assim, realmente muito absurda. Tá? Filamento interno de uma lâmpada dessa é um filamento de tungstênio. O tungstênio tem uma resistência muito grande à temperatura. Então, para realmente o tungstênio entrar em processo de fundição, então tem que ser uma temperatura muito grande. Certo? É por isso que são utilizados lâmpadas de tungstênio para esse modelo de lâmpada. Mas nós temos também um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico tem uma resistência interna em forma de espiral e vai ter como papel, né, fazer com que você tome o banho com aquela água quentinha, certo? Graças a esse resistor que vai esquentar a água e vai entrar em contato com essa resistência, vai fazer com que a água saia quente. Eu tenho aqui a churrasqueira elétrica, que quando você vai inserir na tomada, essa base aqui ela vai ficar bem vermelhinha, porque ela realmente vai esquentar o papel dela, e aqui é uma resistência. E eu tenho uma chapinha também, né, para quem são os amantes aí, para ajeitar o cabelo, ficar com o cabelo bonito. Aqui, na parte interna aqui, são resistores. Então, essa resistência ela vai esquentar bastante também, para fazer com que você consiga fazer os trabalhos no seu cabelo, tá? Bom, assim como a corrente elétrica, que é dada pela letra I, unidade é o ampere. A tensão elétrica, que é dada pela letra V, né, ou pela letra U, geralmente a letra U. E a unidade dessa grandeza elétrica é o volt. Para a resistência elétrica, ela é dada pela letra R, tá bom? E para o sistema internacional é o ohm. Então, essa letra grega, que é o ômega, né, a gente chama de ohm. Por exemplo, esse resistor aqui é um resistor de 220 ohms. Esse resistor é um resistor de 1,7 quilômetros. Então, é a unidade que envolve essa grandeza chamada resistência. Eu tenho aqui outra resistência, outro resistor. Esse resistor é um resistor que nós chamamos de variável também, porque eu consigo variar o valor da sua resistência. Aqui é um outro exemplo de um resistor variável, aqui é um outro exemplo de resistor variável. Tá? Os resistores podem ser fixos ou podem ser ajustáveis. Outra grandeza bastante importante no campo da eletricidade, principalmente instalações elétricas, que nós vamos precisar bastante, tá bom? São as potências elétricas. Eu não vou ser assim muito esticado nesse assunto de potência, porque nós vamos falar lá na frente de fator de potência e eu vou explicar para vocês as potências mais uma vez, só que de uma forma mais complementar. Veremos a seguir o princípio sobre potência elétrica. Mas, qual a definição de potência elétrica? Bom, potência elétrica, pessoal, ela vai ser uma grandeza física que vai medir a quantidade de trabalho realizado em determinado período de tempo. Ou seja, é a taxa de variação de energia. Deixa eu fazer uma analogia aqui muito simples. Digamos que existe... Vamos fazer uma analogia aqui com questão de moto. Vocês devem ouvir falar na moto chamada Kawasaki, né? Ou Harley Davidson, essas motos, esses motoqueiros. Bom, tem uma potência que não é elétrica, é uma potência mecânica, tá? Tantos cavalos vapor, né? A potência daquele motor. E de repente tem um cara com uma fanzinha 125. Bom, se apostar a corrida utilizando essas duas motos, com certeza absoluta, eu vou acreditar que
essa Harley Davidson ou essa Kawasaki, ela vai chegar ao seu destino final muito mais rápido que a Fan 125. Mas a moto 125 vai chegar também ao seu destino, só que com um tempo um pouco mais demorado. Então, a potência também pode ser definida com uma velocidade, porque está definido como tempo. Quanto mais potente for, então mais rápido vai chegar. Exemplo da chapinha. Eu tenho uma chapinha de 1000 watts. Eu tenho uma chapinha de 5000 watts, que é a unidade de potência. Bom, não vamos olhar muito para a unidade, mas vamos olhar para números. Eu acredito que o de 5000 vai esquentar mais e mais rápido do que se eu utilizar uma de 1000. Então, tudo vai partir da potência. A velocidade com que vai ser utilizada essa energia, nós chamamos de potência, tá bom? Para os conceitos que iremos utilizar, trabalharemos com as potências envolvendo circuitos em corrente alternada, que são utilizados nas instalações elétricas. Então, assim, o que me interessa são as potências elétricas que eu posso utilizar na parte de instalações. Então, eu estou procurando assim, apontar para a parte da disciplina que realmente é o que nos interessa. Bom, nós temos 3 tipos de potência voltada para instalações. Tá? Circuito de corrente alternada, que o circuito é a tensão elétrica que eu recebo na minha residência, eu posso encontrar, para esse conceito, 3 tipos de potência. Eu posso encontrar a potência ativa, eu posso encontrar a potência reativa e eu posso encontrar também a potência aparente. Eu vou explicar um pouquinho, tá? Acerca de cada uma, só para a gente ter mais ou menos uma base. A potência ativa, que é a primeira potência, é a potência que efetivamente vai realizar um trabalho útil. Quando você vai comprar um televisor, quando você vai comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, todos esses eletrodomésticos vão conter em uma parte, né? No caso, uma TV, geralmente na parte de trás, lógico. Você vai encontrar um selo, e nesse selo eu tenho informações. Essas informações que são, qual é a tensão disponível, qual a tensão que você vai ligar, né? Quando a gente compra, por exemplo, televisor, tem que verificar se a tensão realmente é... Hoje não tem muito problema não, porque o chaveamento é automático, então você não precisa ter essa preocupação. Mas antigamente, quando a gente comprava um eletrodoméstico, às vezes vinha com 2 opções de tensão. Aí o que acontecia? Quando você ia ligar, você antes olhava se tinha uma chavezinha atrás que tinha que deixar em 220, caso contrário você ia danificar aquele componente, né? Haja vista, teve muita gente que perdeu o aparelho porque foi ligar na tomada, estava na chavezinha com valor de tensão errada. Então hoje já não tem problema não, porque o chaveamento já é feito de forma automática, tá? Essa explicação eu costumo dar na parte de eletrônica. Isso é interessante vocês saberem que hoje eu não tenho assim tanto problema. Mas eu tenho uma quantidade de informações. Essas informações que eu encontro, tá? Tensão elétrica, o modelo do televisor, qual o número de série do televisor. Dentre as informações, eu vou encontrar a potência. E a potência ativa é aquela que efetivamente vai realizar um trabalho útil. Então, por exemplo, a potência daquele televisor é de 180 watts, que é a unidade de potência ativa. Aquela máquina de lavar é de 600 watts. Aquele chuveiro elétrico é de 5000 watts. Então, é a potência que realmente vai efetivar um trabalho útil. Nós chamamos de potência ativa. Tá bom? Bom, eu tenho uma potência, tá, que também pode ser utilizada no circuito, que ela não realiza nenhum trabalho útil, a potência reativa. Mas a potência reativa, ela é necessário que exista, porque ela que vai fazer com que as máquinas elétricas funcionem. Por exemplo, motor elétrico, transformadores. Eu vou explicar sobre isso lá na frente. Certo? Eu só quero que vocês realmente entendam mais ou menos como é que funciona a coisa. Então, assim, a potência ativa é um outro tipo de potência que não vai realizar nenhum trabalho útil, mas para que um motor funcione, para que uma máquina funcione, vou dar um exemplo. Você vai a um shopping, você vai pegar uma escada rolante e por debaixo daquela escada rolante tem um motor. E aquele motor está sendo responsável por fazer com que aquela escada suba ou que aquela escada desça. Certo? O que acontece?
Se não houvesse essa potência reativa, então o motor dificilmente entraria em funcionamento. Porque o que vai fazer com que seja mantido um campo eletromagnético nessas cargas. A gente chama indutivas, cargas indutivas, pessoal, porque todo motor, transformador, todos eles têm bobina. Professor, o que é bobina? Bobina é um fio que você dá várias voltas assim, tá? Depois eu mostro algumas imagens de algumas bobinas. A potência reativa, ela já vai ser dada pela letra Q e ela vai ser medida em volt ampere reativo, é a unidade de potência reativa. Bom, aqui eu tenho uma outra potência que já representa a potência total, tá? A potência total que é entregue à carga. Quando a gente for fazer o levantamento das cargas, quantidade de tomadas, quantidade de iluminação em um ambiente, nós iremos utilizar essa potência, tá bom? Então, essa potência, determinada como potência aparente, ela é a potência total que vai ser entregue à carga, tá bom? Sendo composta pela combinação de duas potências. Então, aquela potência que vocês viram, potência ativa, dada pela letra P, unidade watt. Potência reativa, unidade Q, dada pela letra Q, unidade volt ampere reativo. A soma das duas vai implicar na potência aparente ou potência total. Então, quando a gente for fazer o levantamento das cargas no ambiente, a gente vai precisar utilizar essa potência aparente. Bom, a potência aparente é dada pela letra S, tá? E, assim como toda grandeza elétrica, nós já vimos que a potência ativa é o watt, potência reativa é o VAR, o volt ampere reativo. Eu vou ter a potência aparente dada em volt ampere. Certo? Então, essas são as grandezas que eu irei precisar para realizar o procedimento inicial, que é realizar o levantamento de cargas. Certo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma parte da grandeza, alguma parte que não entendeu? Ou se entendeu, alguma coisa assim? Tudo tranquilo? Pessoal, das turmas aqui que eu tô, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas turmas aqui de vocês. Tem alguém da turma Atena 1237, da nossa turma aqui? Acho que todo mundo, professor. Celso Mesquita? Todo mundo, Oi? professor. Tô vendo aqui, que são ministrado para duas turmas, né? Atena 1237 e Saturno 1177. Tem alguém dessa turma aqui? Eu acredito que todo mundo é Atena. Professor. É a Atena, professor. Todo mundo É aqui. Atena, né? É porque eu estou ministrando, para ministrar para duas turmas. Certo? Vamos nós. Nós vamos dar início, pessoal, tá? A parte introdutória, tá bom? O setor de instalações elétricas e a necessidade de qualificação técnica profissional. Só para a gente entender como é importante, não só para instalações elétricas, mas vocês que estão engajando na parte de edificações, realmente saber, né, como é que vai proceder um serviço. E outra, você, além de habilitado, logicamente, você está qualificado para fazer tal serviço. O que a gente mais se depara por aí é com um profissional meia boca, que faz o trabalho ali por cima, né? Acha que sabe fazer muita coisa, aprende a fazer um serviço vendo uns vídeos. Oi? Por que ele falou que é frango? Alguém falou? Porque às vezes um peru pequeno. Vou ligar aqui o áudio, pessoal. Pronto. Certo, pessoal? Então, assim, no mercado, você já deve ter se deparado com situações onde encontraram um cara que achava que você achava que ele sabia alguma coisa. O que eu canso de ver, pessoal, nesse meu campo de atuação, vou dar um exemplo. Vocês que são da parte de edificações, vocês logicamente vão atuar muito nessa parte de construção civil. E o que acontece? O que eu vejo muito por aí é uma pessoa que vai fazer um trabalho de instalações elétricas, chama um pedreiro, o pedreiro faz o serviço, né?
levanta as paredes, faz um quarto. O que acontece? Para economizar o dinheiro, a dona da casa ou o dono da casa pergunta se o pedreiro ele mexe com eletricidade. O senhor mexe com energia? Aí o cara aprendeu ali por cima como é que faz o trabalho, aprendeu muito por cima. E o que acontece? Ele acaba fazendo fora da norma, provavelmente fora dos padrões. E eu falei para vocês que se a gente trabalha com padrão, a gente trabalha com segurança. Então a segurança já vai passar um pouco longe disso. Mas assim, tem muita gente que trabalha como pedreiro, construção civil, que se mete a querer trabalhar com isso, com eletricidade também, né? É o velho abraçar o mundo com as pernas e não, eu vou aproveitar aqui o embalo, aproveitar que ela vai fazer um serviço, eu já ganho um dinheirinho fazendo serviço de eletricidade. E infelizmente é o que a gente encontra por aí, tá? O cara não sabe que existe uma cor correta da parte dos condutores para ser utilizada. Ele não sabe que existe uma grossura mínima, né, que é uma área de seção transversal mínima para utilizar tanto para iluminação quanto para tomadas. Então, assim, essas informações são de extrema importância. Vocês precisam dessa informação para que você execute o trabalho de maneira correta e principalmente segura, tá? Porque a ideia principal é justamente essa parte da segurança. Bom, nós, o que é estudado em instalações elétricas? Bom, a instalação elétrica é a matéria que lida com a transferência da energia proveniente de uma fonte. Então, por exemplo, vocês que estão aí nas residências de vocês, que estão assistindo a aula, seja pelo celular ou pelo computador, com a lâmpada ligada ou uma TV ligada, não importa. Então, a tensão elétrica que chega até a tomada de vocês está vindo, com certeza, de alguma fonte geradora. Seja uma usina hidrelétrica, seja uma usina termoelétrica, ou nuclear, ou eólica, ou usina solar. Existe qualquer um desses modelos aí que vai gerar uma eletricidade, suas transformações e seus pontos de utilização, que no caso são as tomadas, interruptores ou lâmpada fluorescente. Esses são um exemplo, tá bom? Bom, a instalação elétrica, ela envolve as etapas do projeto e da implementação física das ligações elétricas. Então, a implementação física que você vai colocar, né, ou por uma canaleta, ou por dentro da parede, através de um eletroduto, os condutores. Você vai instalar as tomadas, você vai instalar os receptáculos para colocar as lâmpadas e assim por diante. A instalação elétrica deve sempre ser executada por um profissional devidamente habilitado para fazê-la, ou seja, por um profissional com conhecimentos técnicos e normativos para executar tais funções. Então, às vezes não é o que acontece por aí. Tem muita gente que não tem nem conhecimento técnico, nem tão pouco normativo. Então, ele aprendeu ali por cima como é que ele vai fazer o serviço, tá? Quando a gente está falando de norma, a gente tem que saber que em todo o campo existe a norma. Para instalações elétricas, devem ser seguidas quais normas? Então, as mais importantes, nós temos a ABNT 5410 de 2004, que em 2008 teve uma versão só de algumas partezinhas, tá? De algumas páginas que foram corrigidas. E essa versão corrigida é a última versão dessa norma. Quem vai trabalhar com instalações elétricas tem que andar com essa normazinha debaixo do braço. Então, todas as informações pertinentes à instalação elétrica, a gente tem que aderir à NBR 5410. Bom, nós temos a NBR 14039/2005, que é instalações elétricas de média tensão. Bom, não necessariamente a gente vai trabalhar em cima dessa norma aqui, tá? Só para a gente saber que para baixa tensão, qual é? Então, você já sabe que tensão é volt. Então, a gente fala que baixa tensão é até 1000 volts. Então, até 1000 volts, eu dou como baixa tensão. Partindo desse ponto de 1000, a gente fala média tensão, alta tensão, extra alta tensão, ultra alta tensão. Tá bom? Que são, à medida que vai aumentando os valores de tensão elétrica, vai aumentando, logicamente, vai mudando as normas. Nós temos a NBR 8995-1, que anterior a ela era a NBR 5413. Essa norma
referenciada a um trabalho de instalação de iluminação em um ambiente. A gente chama de trabalho técnico de iluminação. Além disso, nós temos a norma NBR 5419, que em 2015 sofreu uma alteração, aumentou bastante a quantidade de páginas, que é a proteção contra descargas atmosféricas, parte de para-raios, de sistemas assim, de aterramento, tá? Provavelmente nós não iremos utilizar essas normas aqui, mas é interessante que vocês saibam que existem essas normas. Essa norma aumentou tanto a quantidade que foi dividida em 4 partes. Então, tem aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tá? Proteção contra descargas atmosféricas, danos físicos à estrutura e perigos à vida. E, por fim, sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Certo? Aí, vamos lá. Vou fazer aqui algumas observações que eu acho interessantes. É nesse momento que o aluno ou a aluna se questiona sobre a necessidade real da aplicação das normas em serviço. E por isso, inúmeros motivos. Pessoal, eu tenho uma experiência de um certo tempo, tanto em sala de aula, quanto na parte em si de trabalho. E existem frases que já viraram jargões. Então, assim, a gente já está cansado de ouvir algumas frases. A primeira delas, conheço pessoas que nem estudaram essas normas e que trabalham na área muito bem. Isso não estou falando só da parte elétrica, não. Estou falando da parte também de vocês, de edificações. Muita gente que diz assim, não, por que eu vou fazer esse negócio de cabo? Para quê? Para que negócio de norma? Tem gente ali que trabalha muito bem. E realmente, existem bons profissionais no mercado, tá? Existem vários chefes de turma, pedreiros, né? que trabalham em construtora e tal, que eles sabem fazer o trabalho correto. Só que, assim, se for para voltar na norma, se for para trabalhar, às vezes, em cima da norma, ele não vai, com certeza, conhecer, porque ele não estudou sobre isso. Tá? Outra frase bastante interessante. Isso é besteira, mas basta utilizar um cabo de 2,5 e vai dar certo. Então, eu já ouvi muito pessoas dizendo assim, não, você bota um cabo de 2,5. Que a grossura do cabo, né, que a gente vai utilizar, a gente chama de área de seção transversal, que é a área do condutor. E diz que um cabo de 2,5 pode muito bem resolver a situação. E não é verdade. Vão haver situações onde um cabo de 2,5 não vai ser suficiente. Tá? Outra, não tem nem a necessidade de se preocupar com matemática, cálculo, coisas desse tipo na nossa área. Basta saber a prática. Aí vem aquela história, será que só a prática vai resolver? Logicamente, a prática, o dia a dia, é que vai fazer com que vocês consigam engajar realmente na profissão. Só que se vocês não tiverem um embasamento teórico, não me levar mal não, mas vocês não irão muito longe não, certo? Então, são esses os principais pensamentos que já possuem os vícios do profissional do setor elétrico sem formação. Acredito eu, vocês alunos do curso técnico de edificações que estão almejando realmente em ser um técnico com formação, de realmente saber o que está fazendo, tá? Não há nada melhor que quando você trabalha de acordo com a norma, você sabe o que está fazendo, você trabalha com segurança, certo? Acreditando que a base do conhecimento é desnecessária para a execução de um bom projeto, este profissional, infelizmente, acaba subestimando a importância do conhecimento real da área. E isso traz inúmeros problemas para o meio, conforme iremos ver a seguir. Então, vou passar aqui um exemplo, tá bom? Bem simples, para a gente ver quão é importante a gente saber dos dados teóricos. Exemplo aqui, olha. Um problema proposto é a escolha de condutores. Então, eu tenho uma tomada, certo? Nessa tomada, você vai encontrar três buraquinhos, que são 3 orifícios. Não vou me atentar com relação ao valor desse orifício, eu vou explicar lá na parte da tomada. E eu tenho aqui 3 cabos, que vão ligar na parte de trás dessa tomada, tá bom? Eu tenho um cabo que a gente chama de fase, eu tenho um cabo que a gente chama de neutro, e eu tenho um cabo que a gente chama de proteção elétrica, que popularmente ficou conhecido como terra, cabo de aterramento. Pois bem, esses 3 cabos estão na parte de trás da tomada. O cabo fase vai estar energizado, tá? Seja em 110 volts ou 220 volts, que é o nosso caso. Nós trabalhamos com 220 volts, tá?
e o sistema vai estar energizado. Então, o cabo, se você pegar, vamos lá, de uma maneira direta, se você pegar no cabo fase e principalmente estiver descalço e mal isolado, você com certeza vai levar um choque. Já o cabo neutro não vai ter corrente quando a carga, não vai ter corrente quando a carga não estiver em operação. Então, nesse caso, o neutro só vai ter corrente quando a carga estiver em operação. Conforme eu tinha dito para vocês, só a tomada em si, ali no cantinho ali da minha casa ali, não vai ter uma corrente, mas vai ter uma tensão. Se eu for utilizar um medidor, eu vou encontrar o valor que no nosso caso é mais ou menos 220 volts. Não vou encontrar corrente, a não ser que, um exemplo, eu pego um ferro de passar e ligue. Pronto, eu liguei o ferro de passar. Então, o ferro começou a esquentar. Então, ali está circulando uma corrente elétrica. Certo? Então, aquela tomada tem uma corrente. Porque eu liguei uma carga a ela. Já esse condutor de proteção só vai ter corrente durante a ocorrência de um defeito. Certo? Bom, em cima desses assuntos aqui, nós vamos citar aqui um exemplo aqui bem simples, tá bom? Essa tomadazinha aqui, olha, ela encontra-se no pequeno fast food, então essa loja da vida, né? McDonald's, né? Não é nem para estar fazendo propaganda, mas esse Habib's, esse lance assim, essas empresas que trabalham com lanche, né? De lanche rápido, né? Sanduba, tal. E o que que acontece? Essa tomada ela vai estar dentro desse pequeno fast food e nela vai ser conectada uma fritadeira elétrica monofásica. Por que monofásica? Mono é que é uma, né? Fase, uma fase apenas. Então, é uma tomada dessa. A gente chama monofásica porque só tem uma fase. Mas eu posso ter circuitos onde eu vou demandar de 3 fases, circuitos trifásicos. Voltando para o assunto aqui, eu só tenho uma fase. Então, o circuito dessa tomada é um circuito monofásico, que disponibiliza uma tensão de 220 volts. Beleza. Cuja potência dessa fritadeira elétrica, a sua potência é de 5.500 volt-ampere. Volt-ampere nós acabamos de ver que é a potência aparente, tá? Potência do circuito. Qual vai ser a seção do condutor, qual vai ser a bitola desse condutor de fase utilizado nesse circuito? Detalhe, como é que vai estar instalado esses condutores? Bom, na observação diz que os condutores estão embutidos em eletroduto de seção circular, embutidos em alvenaria. Então, o cara quebrou a parede, né? Colocou o eletroduto e colocou os cabos dentro desse eletroduto. O eletroduto, pessoal, é para realizar a proteção dos cabos. Que eu não vou colocar o cabo e vou encimentar o cabo. Então, o eletroduto, né? Ele vai servir justamente para a gente colocar como se fosse um cano, né? Só que isso aqui ele é flexível. E eu vou colocar esses condutores dentro desse eletroduto. Beleza, aí eu vou encimentar, show de bola. Beleza. Primeiramente, deverá ser determinada a corrente elétrica do circuito. Como é que eu vou calcular a corrente elétrica? A corrente vai ser a potência do circuito dividido pela tensão elétrica que está à disposição. Sendo assim, olha, aquela fritadeira vai ser ligada na tensão de 220. A potência daquela fritadeira é de 5.500 volt-ampere. Bom, para calcular a corrente nesse caso, eu vou dividir a potência pela tensão elétrica. Realizando essa divisão, você vai ter 5.500, que é a potência, dividido pela tensão de 220, cujo resultado é de 25 amperes. Então, olha, quando você ligar a fritadeira elétrica, o que vai acontecer? Você vai utilizar a tensão de 220 volts, porque está disponível na tomada, e a fritadeira funciona com os 220, tá? Em seguida, verifica-se que, segundo a NBR 5410, tá bom? A capacidade de condução dos condutores de cobre é a seguinte. Aqui um pedacinho da tabela, tá? Eu só fiz puxar aqui um pedacinho da tabela da 5410, que fala da capacidade de condução dos condutores de cobre, de acordo com essa situação, tá bom? Então, se for utilizado embutido em alvenaria, aqui é a seção nominal, dada em milímetros quadrados, que é a grossura do condutor, e aqui é a corrente que esse condutor suporta, corrente máxima admissível. Um cabo de 0,5 milímetros quadrados suporta uma corrente de 9 amperes, no máximo. Um cabo de 0,75 utiliza no máximo, suporta no máximo 11 amperes.
Um cabo de 1 milímetro quadrado suporta no máximo 14 amperes, e assim por diante, certo? Então, olha, como é 25 amperes, aí eu vou procurando aqui, ó, 25 amperes, 9, 11 é menor, 14 é menor, 17,5 é menor, 24 é menor, é perto, muito perto de 25, mas é menor ainda. Próximo condutor suporta 32 amperes. Então, é um cabo de 4 milímetros quadrados. Sendo assim, o cabo que eu irei utilizar para aquele circuito, para aquela tomada, para que seja utilizada a fritadeira elétrica, seja um cabo de 4 milímetros quadrados, que suporta uma corrente de 32 amperes. Tá? Foi adotada uma fase de 4 milímetros quadrados, a qual suporta a corrente de 32 amperes que nós vimos lá na tabela. Obviamente, uma escolha fora do senso comum dos 2,5. Então, aquele camarada que disse que um cabo de 2,5 resolve o problema, aquele cara está enganado. Que para essa situação, o cabo de 2,5 não iria atender e não iria satisfazer a instalação. Caso fosse adotado um condutor de 2,5, o bichão deu uma de peitura e não, bote 2,5 que é por minha conta. O condutor com certeza iria aquecer, ocasionando risco e problemas na instalação elétrica. Então, assim, um cabo que é utilizado num circuito de instalações elétricas, ele existe um valor máximo de corrente que ele pode aceitar. Então, assim, esse condutor de 2,5, se for utilizado embutido de alvenaria, ele suporta no máximo 24 amperes. Se você botar mais do que 24 amperes, com certeza esse condutor vai esquentar, porque vai passar uma corrente além da que o próprio condutor suporta. Certo? Assim, o conhecimento aliado à prática do exercício da profissão no setor elétrico é imprescindível para que haja bons profissionais no mercado. Principalmente neste momento em que é uma maior fiscalização, e hoje realmente é só o que tem. Tá? Eu já realizei alguns trabalhos no campo de parque eólico, de geração termoelétrica no Maranhão, na Bahia, no Rio Grande do Norte. E realmente nós vimos que existe muita fiscalização hoje. Qualquer obra que for ser feita, vai ter a fiscalização. E é bom que se tenha, que é justamente para dar um ar e uma impressão que com a fiscalização o trabalho vai ser bem feito, vai ser bem executado. Tá bom? Aí vamos lá. Partindo para a parte de projetos elétricos. Em que vai consistir? Elementos de um projeto elétrico. Como elementos de um projeto elétrico, primeiramente nós temos o memorial de cálculo, que vai ser um documento, quando você vai fazer uma instalação elétrica, mais na parte voltada para projetos. Eu tenho que fazer um memorial de cálculo. Pode ser residência, pode ser fábrica, pode ser indústria, tanto faz. Tá bom? Vai ter que existir esse documento, no qual encontra-se os cálculos referentes aos insumos do projeto, que são o cálculo dos condutores, qual foi o condutor que tu utilizou ali na cozinha, se for um cabo de 2,5, se foi 1,5, se foi 4 milímetros quadrados, tá? Das proteções dos disjuntores, do DR, dentre outros elementos da instalação. Deve respeitar sempre as normas vigentes. Pessoal, quando você vai trabalhar em cima da norma, você pode trabalhar tranquilo, porque não vai haver, com certeza, problema algum. Toda norma, quando ela é feita, ela é baseada em estudos. Então, é feito um estudo em cima da possibilidade de utilizar essa bitola. Então, assim, tudo é feito baseado em estudos. Então, quando a gente trabalha em cima da norma, a gente trabalha com segurança. Tá? Bom, depois do memorial de cálculo, que vai ser esse documento, vão ter as plantas e os diagramas elétricos, são os desenhos. Tá? Nós vamos ver lá na frente. A planta baixa, pessoal, geralmente é feita através de computador, né? E tem um programa chamado AutoCAD, vocês devem ter ouvido falar. Na parte de desenho técnico, né? Fala muito sobre a perspectiva isométrica e tal, e fala sobre o desenho assistido pelo computador. No caso, se utiliza o AutoCAD, mas tem outros programas aí que vocês podem utilizar para questão de projeto. No nosso caso, que é parte de projeto só da planta baixa, o AutoCAD atende satisfatoriamente sem nenhum problema, tá bom? Vamos fazer, pessoal, o levantamento de cargas a ser instalado numa instalação elétrica. Como é que é feito o procedimento? Aplicam-se as indicações das normas, tá? NBR 5410, sempre a norma vai estar atrelada a isso, e das normas técnicas da concessionária local. Determinação da potência de iluminação, previsão dos equipamentos da instalação com suas respectivas potências nominais,
Considerar não simultaneidade de funcionamento dos equipamentos, aí vou explicar lá na frente essa questão de fator de demanda e tal, e reservas para futuras ampliações. Essa questão de reserva é interessante todo circuito de instalações elétricas acompanhar um circuito de reserva, caso numa situação de emergência já esteja lá no ponto. Tá bom? Os equipamentos podem ser alimentados diretamente, ou seja, através de um disjuntor, ou através da tomada de uso geral. As tomadas que vocês têm em suas residências são chamadas tomadas de uso geral. Tá bom? Nós temos também a chamada tomada de uso específico, mas eu vou explicar depois. A carga para o equipamento é a sua potência nominal absorvida, dada pelo fabricante ou calculada. Então, tudo, pessoal, tudo vai ser baseado em cálculos. A potência nominal pode ser calculada através do fator de potência. Esse assunto, pessoal, eu vou falar com vocês lá na frente, tá? Fator de potência, tensão e correntes nominais, isso aqui a gente já viu. Para a potência de saída, deve ser considerado o rendimento e o fator de potência. Aí vamos lá. Primeiro nós vamos falar, pessoal, nós vamos falar sobre as tomadas, tá bom? As TUGs, que é chamadas tomadas de uso geral, elas são as tomadas regulares para os equipamentos que não exigem circuitos isolados. Então, as tomadas que vocês encontram nas suas residências são, com certeza, em sua maioria, tomadas de uso geral. Essas tomadas, elas suportam um valor de até 10 amperes de corrente. Então, é o valor máximo, tá? Até 10 amperes é o valor admissível máximo para essas tomadas. Bom, quando a corrente ultrapassa esses 10 amperes, então eu vou ter um tipo de tomada que é muito parecido com a tomada de uso geral, é a mesma coisa. A diferença vai se dar, eu vou dizer por quê. Porque o buraquinho da tomada, o orifício, né, da tomada de uso geral é de 4 milímetros. Já da tomada de uso específico é de 4,8 milímetros. Então, tomada de uso geral 4 milímetros, tomada de uso específico 4,8 milímetros. Tá? Então, o que quer dizer? O buraquinho é um pouquinho maior da tomada de uso específico. A tomada de uso específico ela é um pouco mais robusta do que a tomada de uso geral. Mas isso por quê? Porque essa tomada vai receber uma corrente passando de 10 amperes, até mais de 10 amperes, até 20. Então, é o valor máximo admissível. Certo? Eu não sei se vocês aqui já se depararam com a situação em que eu ia colocar um plug numa tomada, mas o plug não entrava na tomada. Aí você tentava de todo jeito, rapaz, não está dando certo, não está com algum problema. Acho que esse plug é diferente, alguma coisa assim. É porque, pessoal, provavelmente, esse plug que você está querendo inserir na tomada tem uma potência superior a um valor X de potência e vai fazer com certeza que essa corrente ela ultrapasse os 10 amperes. Então, motivo esse pelo qual você teria que colocar uma tomada de uso específico. Vamos lá. Levantamento da iluminação, pessoal. Como é que eu vou fazer o levantamento da iluminação no ambiente? Digamos que você foi contratado ou contratada para fazer um trabalho de levantamento das cargas do ambiente. Então, digamos que tem uma casa novinha, certo? Essa casa foi construída agora e vai ser feita agora a parte elétrica. Para que a gente encontre o levantamento das cargas da iluminação, a gente vai trabalhar em cima da área do ambiente. E como é que eu trabalho em cima da área do ambiente? Eu multiplico a largura pelo comprimento ou comprimento pela largura, como queiram. Então, a área é determinada através desse produto. Comprimento vezes largura ou largura vezes comprimento. Para a carga mínima de iluminação, segundo a norma, isso eu estou falando mínima, quer dizer que você pode daí para frente aumentar, do jeito que você quiser. A carga mínima de iluminação, segundo a 5410, diz o seguinte: dependências ou cômodos, né, uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a carga mínima é de 100 volt-ampere. Então, é a carga mínima, tá bom? Bom, quando a área desse ambiente passa de 6 metros quadrados, a carga mínima continua sendo de 100 VA para os 100 volt-ampere, né? Para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Então, no levantamento que você vai fazer da área do ambiente, até 6 metros quadrados, a potência vai ser 100 volt-ampere. Por que eu vou precisar fazer o levantamento dessas potências? Para justamente você saber qual
qual vai ser os cabos que irão utilizar, tá? O dimensionamento começa justamente daqui. Beleza. Então, pessoal, quando passa de 6 metros quadrados, continua no mesmo critério, mas os 6 primeiros metros quadrados, a carga é de 100 VA, e para cada 4 metros quadrados inteiros, eu tenho uma potência de 60 VA, ou 60 volt-ampere. Os pontos de luz devem ser distribuídos uniformemente, lógico, e para lugares específicos, utilizam-se pontos de luz complementares. Tá? Vou colocar aqui um exemplo só para a gente ver como é que funciona. O exemplo 1. Considere um ambiente retangular. Tá? Então, digamos que isso aqui é uma sala, um quarto, uma cozinha, tanto faz. Considere um ambiente retangular com dimensões igual a 1,80 metros e 3,10 metros. Calcule a potência mínima de iluminação necessária para esse ambiente. Então, multiplicando os dados fornecidos, você vai primeiramente fazer o cálculo da área, que é comprimento vezes largura, 1,80 vezes 3,10. Resultado, 5,58. Então, a área dessa, vamos colocar sala, a área dessa sala, 5,58 metros quadrados. Por se tratar de uma área inferior a 6 metros quadrados, acabamos de ver a explicação, é necessária uma potência mínima de 100 volt-ampere. Certo? Simplesmente isso. Só isso, pessoal. Um outro exemplo aqui, para ficar fácil também. Considera um ambiente retangular com dimensões igual a 4,5 metros e 4,8. Calcule a potência mínima de iluminação necessária para este ambiente. Multiplicando os dados, do mesmo jeito. Você vai pegar largura vezes comprimento ou comprimento vezes largura. A área desse ambiente é de 21,60 metros quadrados. Nesse caso, teremos que fazer o seguinte procedimento. Como, olha, veja, quando estava até menos do que 6 metros quadrados, aí estava filé, porque você colocava lá a potência de 100. Como a área é um pouco extensa, então como é que você vai fazer? Olha como fica fazendo dessa maneira. Para você não ter que fazer assim, 21 menos 60, menos 6, tanto. Pronto, agora tudo é menos 4, menos 4, 4. Então você ficar fazendo assim, 6 com 4, com mais 4, com mais 4. Então assim, fica muito cansativo, estressante e é muito puxado a gente fazer. Eu não faço dessa forma. Eu vou fazer da maneira mais simples. Os 6 primeiros, não tem que reservar os 6 primeiros, o restante vai ser 4? Beleza, então 21,60 menos 6, sobrarão 15,60 metros quadrados. Agora, vão ser 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados adicionais. Você vai pegar esse valor e vai dividir por 4, porque são 4 metros quadrados. Realizando essa divisão, você encontrou um resultado de 3,9, tá? 3,9. Esse valor seria o quê? Seria a questão da iluminação. Então, 15,60, que foi o que sobrou, né? Reduzir aqui por 6, né? Menos 6, tive esse valor. Dividir esse valor por 4, que vão ser de 4 em 4 metros quadrados. 3,9. Eu vou olhar só para a parte inteira, não vou considerar a parte quebrada. Sendo assim, eu vou ter 100 volt-ampere mais 3 multiplicado por 60, porque a norma diz que eu tenho que utilizar 60 volt-ampere, né? Para cada 4 metros quadrados inteiros. Sendo assim, esse valor que é 3, o valor inteiro, multiplico por 60 e eu tenho como resultado 2,80 volt-ampere, tá? Então, 100 é da primeira potência e 3 vezes 60 volt-ampere. 3 vezes 6, 18, 100, mais 180, 280 volt-ampere. Até então, pessoal, alguma dúvida com relação a esse assunto? Posso prosseguir? Pode. Beleza. Então, vamos nós. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, tá? Qualquer momento aí vocês ligam o microfone, pode tirar dúvida sem nenhum problema. Então, assim, para que eu faça o levantamento da iluminação no ambiente, eu tenho que fazer nesse procedimento. Então, o procedimento é realmente esse, tá? O nosso último exemplo, tá? Voltado para isso, que já está prontinho aqui. Considera um ambiente com dimensões iguais a 2 metros e 4 metros.
Calcule a potência mínima de iluminação necessária para este ambiente. Então, multiplicando os dados. 2 vezes 4, 8. Pronto, 8 metros quadrados é a área do ambiente. Nesse caso, teremos que fazer o seguinte procedimento. Então, para os primeiros 6 metros quadrados é 100, né? Então, vai ser 8 menos 6. Sobraram 2. Lógico, chega uma certa etapa, você faz isso aqui de cabeça. Não precisa nem fazer esse cálculo todo. Mas eu estou passando de maneira bem compassada para, como inicialmente vocês estão vendo, né? Para ficar mais tranquilo para vocês. Então, esse 8 menos 6, eu vou ter como resultado 2. Bom, como 2 não fechou 4 metros quadrados inteiros, então está fora. Então, 60 voltampere para cada 4 metros quadrados adicionais. Então, eu vou pegar esses 2 e vou dividir por 4, como eu fiz no exemplo passado. 0,5. Então, o 0 não conta. Sendo assim, esse local, com a área de 8 metros quadrados, vai ter uma potência de 100 voltampere. Bom? Diante desses exemplos aqui, eu vou querer que vocês façam esse cálculo aqui para mim, para me determinar a potência. Esses exercícios, ou alguma parte que eu peço para que vocês copiem, já são voltados para o questionário, tá bom? E para a nossa avaliação também. Então, eu quero que você calcule a iluminação do ambiente, sendo 3,20 metros por 4 metros, tá? Vou dar 3 minutinhos, tá? Só para vocês tentarem fazer, aí a gente resolve juntos essa questão. Professor, é para copiar? Exato. Essa aqui eu quero que vocês copiem, por gentileza. Tem mais alguém copiando? Todos copiaram? Sim. Então vamos lá. Isso aqui a gente resolve rápido, né? Mesma coisa, você vai multiplicar 3,20 por 4, ou 4 por 3,20, tanto faz. Simples, olha. A área do ambiente, 3,20 por 4, resultado 12,80 metros quadrados. Simplesmente isso. Aí sim, aí você vai fazer o restante do procedimento. Como eu sei que os 6 primeiros metros quadrados, né, vai ser a potência de 100 voltampere, então já deixo separado 6. Eu vou pegar esses 12,8 e vou subtrair por 6. Certo? Vai sobrar um valor. O que sobrar, você vai dividir por 4. Mas isso por quê? Porque na norma diz que depois de 6 metros quadrados, você faz a consideração para cada 4 metros quadrados inteiros. Então, é mais prático você fazer isso do que ficar, deixa eu ver aqui, 6 com 4 faz 10, com 4 faz 10, mais 4 faz 14, não dá não, 12,80 é 14. Então, assim, é muito trabalhoso. A gente já vai direto no ponto. Pegou esse valor, subtraiu por 6, olha, resultado 6,8 metros quadrados. E esses 6,8 metros quadrados você dividiu por 4, teve como resultado 1,7. O inteiro você considera comum de 60. Se fosse 2 vezes 60, tá? Para a gente fechar esse assunto de iluminação, fazer uma explicaçãozinha rápida. Deve haver pelo menos um ponto de iluminação com potência mínima de 100 voltampere em cada cômodo. Então, se eu tenho uma área muito pequena de 4 metros quadrados, tem que ter pelo menos um ponto de iluminação, tá? A potência é determinada para o dimensionamento do circuito de alimentação. A potência nominal considera a potência das lâmpadas, as perdas, nós vamos falar lá na frente sobre isso, e com relação ao fator de potência também, tá? Bom, terminando essa parte de iluminação, vamos passar para a tomada. Professor, Oi? por favor, pode voltar lá o slide só um pouquinho? Ó, sim, já voltei. Enquanto você conclui aí, vou só fazer a observação. Para iluminação, pessoal, não existe regra. A iluminação da cozinha é de um jeito, da sala é do outro. Não. Todos os cômodos da residência obedecem o mesmo critério. Não vai ser modificado em nada. Somente no caso de tomadas é que nós vamos adotar a segunda norma, que é a quantidade
que o modo de fazer o levantamento das tomadas elas vão ser diferentes e vai depender muito do cômodo que você está fazendo esse levantamento. Você que pediu para voltar, está copiando, né, ainda? Só um instante, que eu terminando. Tá ok, me avisa, tá certo? Pronto. Então vamos lá. Para a tomada, como é que vai funcionar? Tomada é diferente, pessoal. O levantamento da tomada agora vai ser pelo perímetro. E o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados em um ambiente. Somente isso. A restrição vai ser dada, tá bom, em alguns locais da residência. E como é que vai funcionar? Essa tabela, pessoal, se encontra na norma, da 5410. Então, vamos nós. O que diz? Que em banheiros, local com banheiro ou chuveiro, a quantidade mínima de tomadas é de uma tomada, com uma potência mínima de 600 volt-ampere. Então, é a potência dada para a tomada do banheiro. Observações. Há uma distância de no mínimo 60 centímetros da banheira ou do box. Se houver mais de uma tomada, a potência mínima será de 600 volt-ampere por tomada. Já cozinha, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes, vai ser uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Fração de perímetro quer dizer o quebrado. O valor quebradinho que tu deu do cálculo, tu já vai contar como outra tomada. E a potência para esses cômodos aqui é de 600 volt-ampere até 3 tomadas. 100 volt-ampere por adicional. Então, digamos, pelo levantamento lá do perímetro que você realizou da cozinha, foram 5 tomadas. Das 5 tomadas, 3 vai ter uma potência de 600 cada um, então vai ser 3 vezes 6, 18, 1.800. E sobraram 2 tomadas. Essas 2 tomadas vai ter como potência individual 100 volt-ampere. Tá bom? Para a varanda, uma potência de 100, salas e dormitórios. Uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Demais dependências, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, se a área for superior a 6 metros quadrados, sendo os pontos espaçados uniformemente. Então, são as observações que eu tenho com relação à quantidade de tomadas que eu vou adotar para esse ambiente. Sendo assim, eu vou fazer também um exemplo para a gente ver que é muito fácil trabalhar com as tomadas. Agora sim, a da iluminação se torna mais fácil porque de uma vez que você determina uma área, a regra é só aquela. E não existe uma diferença de sala, cozinha, de banheiro. Aqui não, aqui vocês veem que para a cozinha, copo-cozinha, vai ser para 3,5 metros, 3,5 metros. Salas e dormitórios, 5 e 5 metros. Então, tem que obedecer esse critério. Como exemplo, nós temos o seguinte, olha, considera ambiente retangular, digamos que aqui seria uma sala de estar, com dimensões igual a 3,10 metros e 3,80 metros. Calcule a quantidade de tomadas, eu quero saber a quantidade de tomadas e eu quero saber a potência mínima necessária para esse ambiente. Pessoal, é a quantidade mínima de tomadas. Digamos que você fez o levantamento, a quantidade mínima aí são 3 tomadas. Quer dizer que eu só posso botar 3 tomadas? Não. Se você quiser colocar 5 tomadas, pode, 6 tomadas, pode. Não existe uma restrição. Aí seria a quantidade mínima expressa pela norma. Então, é quantidade mínima. Passou disso, pode utilizar sem nenhum problema. Só que, lógico, vai ser contado para a gente realizar o cálculo dos condutores, tá bom? Mas você pode sim. Mesmo porque, vamos entender aqui. Na sala eu tenho o quê? Tenho um televisor, talvez um aparelho de DVD, um home theater, eu tenho um PlayStation, eu tenho, sei lá, eu tenho uma outra tomada para você carregar o celular, outra tomada para você utilizar o notebook. A ideia é você colocar numa instalação a quantidade adequada de tomadas. Por quê? Porque a ideia principal de um projeto elétrico é tentar eliminar aqueles T's. Não sei se aqui vocês já chegaram a ver, né? Aqueles benjamins. A ideia é evitar, pessoal, gambiarra. A ideia é simplesmente evitar gambiarra, tá? Então, assim, quando você coloca a quantidade de tomadas
adequada, acabou-se. Então, você vai ligar o plug diretamente à tomada, show de bola, sem nenhum problema. Tá? Ver se eu consigo puxar aqui, para vocês dar uma olhadinha, ver se dá certo aqui, só um instante. Ver se eu tenho aqui algumas imagens, deixa eu foto novo. Só um instante, pessoal, ver se eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês. Pronto. Só para a gente ver aqui, olha, como não é nem um pouco interessante a gente trabalhar com gambiarra. Eu pergunto para vocês, será que essa instalação está correta? Eu pergunto para vocês. Eu tenho aqui, tipo, a gente chama de Benjamin também. Aquelas tomadas antigas, olha aqui, ó, que a paredezinha é toda lisa. Ela não segue o padrão normativo, tá? Essa tomada aqui. Então, eu tenho um T que está ligado num T, que está ligado no outro T, e tem outro T aqui. Então, veja quantos plugs eu tenho. Quantas cargas eu tenho para uma tomada só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 3, 6, 7, 8. Sem falar que, sei lá se tem outra tomada aqui. 8 tomadas, pessoal. Pelo amor de Deus. São 8 cargas para uma tomada só. Quando a gente faz a quantidade certa de tomadas, vou justamente evitar esses T que não serve de nada. Certo? Isso aqui nem se fala, né? Essa instalação aqui. Eu não sei para que serve essa tesoura nesse ambiente. Não sei, sinceramente. Olha aqui, mais outra situação. Onde eu tenho um outro T, que eu tenho um outro, eu tenho ligado 1, 2, 3, 4 cargas. Correto. Outra da mesma forma. Então, veja, assim, que aqui outra situação, olha. Tá bom? Então, assim, não é nem um pouco interessante trabalhar dessa maneira. Quando você vai colocar a quantidade correta de tomadas, você vai evitar justamente esse problema, essa dor de cabeça. Vamos lá. Cálculo do perímetro, soma dos lados. Então, você poderia fazer assim. 3.10 mais 3.80 mais 3.10 mais 3.80. Você somou os lados. Ou, como você tem aqui nas extremidades a mesma metragem, né, como costumamos falar, mesma medida, e aqui tem 3.80 em cima 3.80, você pode fazer o seguinte, 2 que multiplica 3.10 mais 3.80. Vai dar a mesma coisa. 3.10 mais 3.80 dá 6.90, que multiplicado por 2 será de 13,80 metros. É metros, tá? O perímetro é dado em metros. A área é dada em metros quadrados. Quantidade de tomadas vai ser como? 13.80, que vai ser o perímetro que você acabou de encontrar, dividido por 5, porque se trata de uma sala de estar. De acordo com a norma, é de 5 em 5 metros. Pegou esse valor, dividiu por 5, 2,76. 2 é o valor inteiro, só que a norma diz que a fração do perímetro também conta, como outra tomada. Então, eu tenho 2 tomadas, mais uma tomada desse quebrado, total, 3 tomadas. Como a potência, para esse caso, é a potência de 100 volt-ampere, né? Potência de cada tomada, então vão ser 3 vezes 100, com a potência total de 300 volt-ampere para esse circuito, certo? Observações que a norma descreve. Em locais de habitação, pontos de tomada devem ser determinados e dimensionados de acordo com o visto na seção 9.5.2.2. Essa parte, pessoal, é a parte que tem lá na norma, tá bom? Em halls de serviço, sala de manutenção, de equipamento, casa de máquina e tal, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral, que é aquele que tem 4 milímetros, né, de orifício com uma corrente de até 10 amperes. Bom, quando o ponto de tomada for previsto para uso específico, quer dizer, passou de 10 amperes, é aquele outro tipo de tomada, deve ser atribuído a ele uma potência igual ou a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Ou então a soma das potências dos equipamentos que forem alimentados. Tá? Quando valores precisos não forem reconhecidos, a potência atribuída ao ponto de tomada deve seguir um dos seguintes critérios. Isso, pessoal, isso que eu estou falando para vocês é parte da norma, tá bom?
Potência, a soma das potências dos equipamentos mais potentes que o ponto via alimentar, e a potência calculada com base na corrente de projeto. Nós vamos ver o que é essa corrente de projeto. E da tensão, que você já sabe o que é tensão elétrica. Beleza? Os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados a, no máximo, 1,5 metro do ponto previsto para a localização do equipamento. Os pontos de tomada destinados a alimentar mais de equipamento devem ser providos com a quantidade adequada de tomadas. Sendo assim, pessoal, vou colocar aqui uma planta baixa para servir de exemplo e a gente vê como é que realiza o procedimento de levantamento dessa carga. Então, eu tenho aqui, nessa planta baixa, eu tenho uma cozinha de 2,85 por 2,40. Eu tenho 2 banheiros, cada um de 2,40 por 1,30. Eu tenho 3 quartos, sendo o quarto 1, 3 por 3,55, quarto 2, 3 por 2,70, quarto 3, 3,20 por 2,70, e a sala 2,85 por 3,85. Ou tanto faz, né? 3,85 por 2,85. Então, de acordo com essas informações aqui, olha, que eu tenho, você vai fazer o levantamento, né? Hoje, quem trabalha na construção civil, já era aquele negócio de você puxar uma trena, né? Pega uma trena, você puxa lá do canto, aí pede para alguém segurar e você vai puxando e vai marcando. Não existe mais isso aí. Hoje, eu trabalho com uma trena que trabalha no infravermelho, tá? Quando você coloca ele em um ponto, onde a luz bater, essas infravermelho bater, é justamente o comprimento desse local que você está medindo. Então, é bom demais, pessoal. É muito prático a gente trabalhar com um certo tipo de ferramenta. Então, por exemplo, antigamente, quando eu fazia um serviço... Eu já trabalho com essa ferramenta, professor. Pois é, eu sofria pra caramba puxando o treino. Cara, não existe isso aí, não. Você puxar uma trena, aí marca aqui, marca um X, pronto. Vamos lá. É muito bom. Tá aqui, marca aqui. Tu é doido quando você trabalha com uma trena dessa, já era sofrimento. Você só bota ali a ponta direitinho, na hora ele lhe diz ali o comprimento. É show de bola trabalhar com isso. Você consegue tirar a área quadrada também rapidamente, né? Com certeza. É bom demais trabalhar desse jeito. Então, olha aqui, pessoal, eu tenho os compartimentos, tá? Os cômodos. Aí eu tenho uma tabela. A tabela tem esse levantamento já, né? Da cozinha, lá de 2,85 por 2,40, olha. De todos os ambientes. Certo? Vamos citar aqui como exemplo a cozinha. Para determinando área e o perímetro. Com área você já sabe perímetro também. Então, por exemplo, para a cozinha é 2,40 por 2,85. A área você vai multiplicar, já era. Então, já tenho aqui 6,84 metros quadrados. O perímetro você vai somar os lados. Então, você tem 2 que multiplica 2,40 mais 2,85. A soma dos dois deu 5,25 e você multiplicando por 2 obteve um valor de 10,50 metros. Bom, esse trabalho eu vou fazer com os demais critérios, é a mesma coisa. Então, já está no pontinho aqui para vocês. Ó. Depois vocês dão uma olhadinha em casa. Eu vou mandar esse módulo para vocês. Não tem o que fazer, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao perímetro, se não lembrar agora, lembrar depois, tá? Você manda mensagem para mim que eu tento ajudar vocês. Com relação à potência da iluminação, eu vou determinar pela área do ambiente, não pelo perímetro. Perímetro são as tomadas e iluminação é a área. Para a cozinha, vamos lá. Vou fazer a iluminação da cozinha primeiro. A iluminação da cozinha tem como valor aqui 100. Por quê? Vamos lá, 6,84. Maior do que 6 metros quadrados, né? Então, se eu não vou fazer esse cálculo, logicamente, de cabeça, vocês sabem. 6,84 menos 6, sobrar 0,84 metros quadrados. Que dividido por 4, 0,21. 0, como a gente já está vendo que não é nada, né? Então, nesse caso, a potência da iluminação vai ser de 100 volt-ampere. Bom? Para o quarto 1, como é que vai proceder? O quarto 1 vai ser 160. Por quê, professor? Olha, 10,65, que foi a área, menos 6, sobraram 4,65. 4,65 dividido por 4, 1,1625. Essa parte eu desprezo, eu vou verificar só a parte inteira. Então, a parte inteira eu conto com uma potência, no caso de 60 volt-ampere. 100 mais 60, 160 volt-ampere. Até aqui entendido, pessoal?
Professor, repete aí, por favor. Repito, sim. Eu estou fazendo de todos os ambientes, né? Olha aqui. Quarto 2. Vamos lá. Qual foi a área do ambiente? 8.10. Certo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai subtrair por 6. Porque inicialmente a questão fala que 6 primeiros metros quadrados, potência de 100 voltampere. Depois, para cada 4 metros quadrados inteiros. Então, primeiro, como 4 metros quadrados vai ser, né, vários de 4 metros quadrados, eu vou primeiro subtrair por 6, sempre. Pega o valor da área, realiza a subtração por 6, o valor que sobrar você divide por 4. No valor que você encontrar, antes da vírgula, o valor que você encontrar vai ser a quantidade que você vai multiplicar por 60. Como aqui é 0,525, 0 já não vai ser contado. Mas se fosse, por exemplo, 2,525, seria 2 que eu multiplico por 60. Tá bom? A mesma forma eu vou fazer com o quarto 3. A mesma forma eu vou fazer com a iluminação da sala. A iluminação da sala funciona como? 10,97 menos 6, 4,97. Que dividido por 4 dá 1,2425. Esse 1 é inteiro. Então vai ser 100 voltampere mais 1 que multiplica por 60. Encontrei a minha potência de 60 voltampere. Então é simples, pessoal. Banheiro 1 é a mesma coisa, né? Banheiro 2 é a mesma coisa. Não muda. Certo? Bom, então eu já tenho a iluminação já toda pronta na tabela dos ambientes descritos. Tanto cozinha, quarto 1, quarto 2, quarto 3, a sala do ambiente e os 2 banheiros. Para determinar a tomada, como é que vai proceder? Bom, vamos verificar a quantidade de tomadas e a potência das tomadas. Vamos verificar primeiramente o banheiro. O banheiro já está fácil, né? Porque o banheiro diz que a quantidade mínima vai ser de 600 voltampere. Então, muito simples. Se fosse varanda, seria um de 100. Então, não tem critério para isso. Sendo assim, eu já consegui montar aqui. Vão ser uma tomada para o banheiro 1 e outra tomada para o banheiro 2. Sendo que a potência é de 600 voltampere. Essa é a potência da tomada de uso geral do banheiro, tá? Tanto banheiro 1 como banheiro 2, porque se você olhar aqui, a área vai ser a mesma. Então, o resultado, lógico, vai ser o mesmo. Bom? Para a sala e dormitório, será uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetros espaçadas tão uniformemente quanto possível. Qual vai ser a potência? 100 voltampere. Já era, só isso. Como é que eu vou fazer agora o levantamento? Não são de 5 em 5 metros? Então, a gente vai fazer um critério bem facinho. Pega esses 13,10 metros, divide por 5. O inteiro são a quantidade de tomadas e o quebrado conta com mais uma outra tomada. 3,10 dividido por 5, porque no caso a sala funciona dessa maneira, tá bom? O quarto funciona dessa maneira. Eu estou fazendo agora o levantamento do quarto 1, mas isso vai valer para o quarto 2, para o quarto 3 e para a sala. Sempre vai ser de 5 em 5 metros para essa situação. Então, 13,10, que é o perímetro, dividir por 5, encontrei esse valor de 2,62. O 2 é o inteiro, são 2 tomadas. O quebrado eu conto com outra tomada. Então, total, 3 tomadas. Pega essas 3 tomadas e multiplica por 100 voltampere, totalizando 300 voltampere. Quarto 2 vai ser da mesma forma, 11,40 dividido por 5, tal, igual esse valor. Mesma coisa, pessoal, não vai mudar. Tá bom? Quarto 3, da mesma forma. A sala, do mesmo jeito. A sala obedece o critério de 5 em 5 metros. 13,40 dividido por 5, 2,68. 2 inteiro, 2 tomadas. Quebrado conta com outra tomada, porque é a fração do perímetro, é o quebrado do perímetro. Tá? Já para a cozinha, pessoal, a cozinha vai adotar um regime diferente. Para a cozinha será de 3,5 metros a 3,5 metros. Tá? Do mesmo jeito, ó, ou fração de perímetro, o quebrado também vai contar com outra tomada. E a potência vai ser de 600 voltampere até 3 tomadas. Passou disso, 100 voltampere para adicional. Então, a cozinha agora não vou dividir por 5, vou dividir por 3,5. 10,50 dividido por 3,5 dá igual a 3.
Então, serão 3 tomadas. 3 de quanto? De 600 volt-ampere. A norma fala que até 3 tomadas é 600 cada um. Passou disso, digamos que seria 4. 4 tomadas. Então, seria essas 3 multiplicado por 600 e 1 multiplicado por 100. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto? Professor, os 3,5 só se aplica na cozinha, é? Cozinha, copa, cozinha, área de serviço, lavanderia, locais similares, que a gente chama de locais semelhantes. Eu sei. Tá? Essa parte aqui. Aí vem aquela história. Por que a potência é tão grande para a tomada da cozinha, da copa-cozinha? Agora, vamos imaginar. A maioria das cargas, pessoal, está concentrado na cozinha. Na cozinha você tem o quê? Geladeira, forno micro-ondas, fogão, espremedor de laranja, sanduicheira, liquidificador. Então, veja a quantidade de cargas que eu tenho em uma cozinha. Então, é por isso que eles aumentaram a potência. E outra, o espaçamento também é menor. Ao invés de ser 5 metros, é 3,5 metros, 3,5 metros. Porque é justamente para você ter a quantidade de tomada suficiente para evitar utilizar do T, que foi do exemplo que eu mostrei para vocês. Então, pronto, simples, olha. Já fiz o levantamento da cozinha. Aí da cozinha, cadê? Pronto, ao da cozinha, eu peguei, multipliquei 3 por 600. Então, tenho com potência 1.800, tá? Levantamento de tomadas, levantamento de cozinha, da cozinha do quarto 1, quarto 2, quarto 3, que é muito parecido, ó, se você olhar é muito pertinho o valor um do outro. A sala, né? A sala é o que tem área um pouquinho maior, quase parecido com o quarto 1. E os banheiros, que são de 3,12 por 7,40, todos por igual. Banheiro 1 e banheiro 2. Bom, uma observação interessante. As potências calculadas para cada ambiente representam o total deste ambiente, não que há uma tomada de 100 ou de 600, tá? Para a gente não se confundir. Ah, são 3 tomadas de 600? Não. Vai ser dividido entre as tomadas essa potência, tá bom? Enquanto o total estiver sendo respeitado, o circuito irá funcionar adequadamente. Por exemplo, um total de um circuito de força com 2.000 volt-ampere. O projeto diz que vão ser as 3 primeiras tomadas 600, né? Um exemplo aqui, que vão ser vai ser uma cozinha, né? Utilizando 5 tomadas. As 3 primeiras com potência 600 e os demais com potência de 100 volt-ampere. O projeto contempla dessa forma. Só que, numa forma adequada, seria como? Seria dessa forma aqui, certo? Eu iria pegar essa potência de 2.000 e ia realizar a divisão pelas 5 tomadas. Então, eu teria uma potência para essa primeira tomada de 400, outra de 400 e assim por diante. É dessa forma que nós trabalhamos, certo? Bom, uma forma inadequada seria como? Se eu utilizasse todas sendo 600. Ah, não, vou colocar logo tudo 600 que vai dar certo. Mas, na verdade, seria uma instalação, uma utilização inadequada, porque eu teria 600 volt-ampere, 600, 600, 600 e assim por diante. Tá certo?